Lutas espirituais pela influência que Deus te deu ou que Deus te dará ainda. Eu quero mostrar para você hoje aqui nessa live que toda pessoa que vai exercer um papel de governo, um papel de influência, um papel de ser ponte, ser conexão para outras pessoas, essa pessoa vai enfrentar um nível de batalha espiritual totalmente diferenciado das demais pessoas. Isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Jesus e acontece com aquelas pessoas que têm um nível de influência. E sabe por quê? Eu vou mostrar para você o porquê disso e também você vai começar a identificar se você é uma pessoa que Deus está lhe preparando para ser uma pessoa de grande influência. Porque às vezes a pessoa não imagina que Deus está preparando ela para se tornar uma pessoa de influência, uma pessoa de grande visibilidade, uma pessoa que Deus vai colocar em lugares altos aqui nessa terra, onde ela vai ser vista por muitas pessoas. Aí você diz assim, não, eu não quero ser visto, eu não quero ser uma pessoa influente. Você pode não enxergar propósito nisso, mas eu vou lhe dizer e lhe afirmar que o propósito de Deus com a influência é sempre gerar impacto, mudança, bênçãos e também poder ser uma ferramenta de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Deus não iria lhe dar voz, não iria lhe dar visibilidade se não fosse por um propósito. De repente você tem um cargo na empresa que você trabalha e da noite para o dia o seu nome já foi cogitado para ser um nome entre os chefes ou entre os sócios daquela empresa. E você pensa, puxa, mas eu nem mereço uma coisa dessas. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus tem um propósito maior. E se Ele lhe coloca numa posição de autoridade, numa posição de influência, é porque algum propósito muito grande tem para a sua vida. A maioria das pessoas não discerne que quando Deus as coloca num lugar de influência, é por propósito. Elas pensam que o lugar de influência que elas estão é só para elas mesmas. É o espírito de egoísmo, é o individualismo, é você pensar apenas no seu umbigo e não ver o quadro geral. Você tem que começar a olhar o quadro geral de Deus. Então, fica aqui nessa live, porque no final eu vou fazer uma oração especial por você que está sendo atacado espiritualmente por causa da influência que Deus te deu ou que Deus te dará. Aí você diz, não, hoje eu só tenho 50 seguidores aqui, meu canal nem é grande, as pessoas nem me conhecem lá onde eu estou entrando como jornalista. Ei, grave bem o que eu vou lhe falar. Ninguém começa grande. Então, você vai ter alguns degraus para subir, mas quando Deus tem um projeto na vida de alguém, Ele tem o poder de levar a pessoa lá em cima. Ele tem esse poder, só Deus tem esse poder. Então, confie no Senhor. Amém? Aí você diz assim, será que Deus me escolheu para isso? Eu creio que sim. Jesus disse que nós não podemos ser um sal sem sabor. Jesus disse que nós precisamos ser sal da terra e luz aqui desse mundo. Nós precisamos ser, nós precisamos, fazer a diferença. Eu tenho que fazer a diferença, você tem que ser. Em qualquer nível da vida, nós precisamos ser influentes. Uma influência sobre a tua casa, uma influência sobre a tua vizinhança, uma influência sobre a tua cidade, sobre o teu estado, sobre a tua nação ou sobre o mundo. Amém? Então, a influência é por propósito, certo? Já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo e se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque no final aqui dessa live eu vou estar fazendo uma oração especial por você, em nome de Jesus. Amém? Eu quero então ler um texto, Jó capítulo 1, versos 7 e 8, que diz assim, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Por que Jó foi notado?
A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Tinha uma família linda. E Satanás o notou. Por que Satanás o notou? Porque ele era influente. Pessoas influentes, as trevas ficam de olho. Aí você diz, Deus me livre, então eu não quero ser influente. Você não entende ainda que, na verdade, é uma grande bênção você ser uma pessoa, sabe, que Deus está levantando, que Deus te deu uma voz, que Deus te deu um nome, e esse nome está indo muito longe. O inimigo ataca aqueles cuja obediência está atraindo também uma atenção especial de Deus. É por isso que o diabo tenta, sabe, de todas as formas, derrubar aquele que tem uma influência da parte de Deus, que recebeu uma influência. Satanás inspirou o faraó a destruir milhares de crianças hebreias só para impedir a entrada de Moisés numa geração. Aí você pergunta, se o inimigo não sabe o futuro, por que ele estava querendo destruir as crianças hebreias, os homens principalmente? É por causa da influência que os homens estavam exercitando e porque o destino dá pistas. O destino dá pistas. Sabe, às vezes nós pensamos que, pelos altos e baixos da vida, que tudo encerra. Assim como há a parte que Deus levanta, daqui a pouco aquilo vem para baixo e foi só um período. Mas Deus, para levantar alguém novamente, ou Deus para fazer algo novo, sabe, para elevar, Ele faz coisas que nós não imaginamos. Herodes mandou matar todas as crianças menores de 2 anos em Belém, porque o campeão havia nascido, Jesus de Nazaré. Não tinha nenhuma acusação contra aqueles bebezinhos. Mas Herodes estava caçando alguém de influência. Ele ouviu falar de alguém. Às vezes as pessoas ouvem falar do seu nome e ali começa a perseguição contra você. Mas sabe, você não fez nada de mal a elas. Mas isso é só por causa da influência que você tem. Eu tenho para mim que tem gente que não gosta de ouvir o nosso nome. Muitas vezes, pessoas chegaram para mim e me pediram perdão. Eu sempre conto o testemunho que eu estava numa escola de profetas, um evento que a gente tem, que ensina as pessoas a ouvir a Deus. E eu estava nessa escola e de repente um homem chegou junto com a sua esposa. Ele era um homem muito mais alto que eu. E ele chegou do lado da esposa e ele disse, posso lhe dar um abraço? Eu disse, pode. E daí, quando ele veio me abraçar, ele começou a chorar. Mas chorar. E disse, eu não gostava de você, minha mulher, sempre lhe ouvindo. Até que chegou o dia que Deus tocou nele. Então, às vezes, é o próprio inimigo que coloca no coração das pessoas um ódio contra a gente. Que levanta pessoas para falar mal da gente. Sabe? É coisa do inimigo. Isso explica os ataques das trevas contra a sua vida. Isso explica os ataques contra a vida de um dos teus filhos. O porquê que o diabo está sempre tentando, sabe, destruir, desvirtuar a vida de um dos teus filhos. Porque talvez esse menino ou essa menina venha a ser, sabe, uma pessoa de influência do bem. Venha a ser uma pessoa que venha revolucionar algo. Deus coloca talentos e dons em pessoas. Então, o inimigo não ataca necessariamente todos os dias, mas quando existe uma virada ou um novo desenvolvimento em seu destino, sabe, um abrir de certas coisas da parte de Deus, aí o inimigo começa uma guerra contra você. Sabe, tem tempos na minha vida que é verão, plena calmaria, tranquilidade. Agora tem outros dias que parece que o tempo virou, sabe, e a minha vida dá uma acelerada de 0 a 100, assim, só de eu piscar os olhos. Por quê? Porque é uma luta pela influência. Uma das maiores batalhas que eu tive na minha vida foi quando eu entrei para a televisão. Incrível, né? Foi um contrato assinado, mas aquilo ali me trouxe um combate que eu fiquei 1 mês, 45 dias, quase que de arrasto. Por quê? Porque o inimigo não quer que você seja influência na vida de outras pessoas. Quantas pessoas foram salvas através dos programas de TV? Quantas pessoas foram alcançadas? Então o inimigo, sempre que você ouvir uma crítica em relação a uma pessoa que faz uma coisa boa, ou que fez um livro bom,
ou que, sabe, tem um canal no YouTube relevante, ou a pessoa é um bom pastor, não é corrupto, é uma pessoa íntegra, e você vê alguém criticando, desconfie, porque geralmente isso é luta contra a influência dessa pessoa. E o diabo levanta pessoas para atacar a influência. Tudo tem o seu tempo determinado. Satanás não reage apenas a você, ele reage também ao seu destino. O ataque do inimigo sobre você revela que o futuro que Deus tem para você é atingível. Então ele está fazendo de tudo para tentar lhe prejudicar. Ele está fazendo de tudo para tentar lhe derrubar. Ele está fazendo de tudo para fazer você desistir. Mas é aí que Deus te reinventa. É aí que Deus coloca um projeto novo na tua vida. É aí que Deus faz coisas novas. É aí que Deus coloca uma inspiração nova. É aí que Deus coloca um gás novo. Por quê? Porque Deus quer usar aquela influência em um nível ainda maior do que você imagina. Porque às vezes nós pensamos assim, será que Deus pode fazer tal coisa? Deus pode. Deus pode. E a minha pergunta para você é, houve algum ataque em comum na sua vida recentemente? É muito óbvio, você pode estar na maior virada da sua vida e do seu destino. Eu vim aqui para trazer essa resposta de Deus para você. Essa luta que você não sabe explicar como que ela se levantou de uma maneira tão grande, como uma onda gigante para tentar lhe destruir, lhe esmagar. Isso é um sinal que Deus está prestes a liberar algo muito grande sobre a tua vida. Deus está prestes a liberar uma influência sobre você, algo maior que Deus vai colocar sobre a tua vida. Você crê? É por isso que você tem que se manter firme, porque há algo de Deus muito grande que você carrega. É por isso que você enfrenta esses levantes. Você exerce talvez um papel fundamental dentro da tua casa, ou você é um intercessor, ou é alguém, sabe, que está incomodando o inferno mesmo. Eu acredito que nós deveríamos desconfiar se não houvesse perseguições, né? Deveríamos desconfiar. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero fazer uma oração por você agora. E logo, hoje eu vou começar próximo das 10 da manhã, 5 para as 10 talvez, ou 10 da manhã. Eu vou começar a mesa de conselhos proféticos dentro da Academia aqui no Global, que vai ser um tempo de conselho, um tempo de mesa com meus alunos. E se você não é meu aluno na Academia Kindle, você não sabe o que está perdendo. E amanhã, na oração das 6 da manhã, eu tenho um aviso muito importante, muito importante, para todo aquele que não é meu aluno na Academia Kindle Global. Eu quero dar um anúncio muito importante, amanhã, às 6 horas da manhã, amém? E se você ainda não conhece nossos livros, esses 2 livros aqui, juntos, tem mais de 700 orações, e agora nós temos o Café com Jesus Kids. Olha só, que vem com esse kit de canetinha também para as crianças poderem fazer o devocional delas com Deus. Você pode adquirir no nosso site www.vinicius17.com.br. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. E eu quero liberar uma palavra sobre uma pessoa chamada Maria Aparecida. Deus te visita nessa hora, Maria. E o inimigo intentou muito forte contra a tua vida. Mas eu creio, está vindo um tempo de restituição total, inclusive na tua saúde. Você passou por algum tipo de cirurgia. Deus te guardou. Amém? Deus te guardou. Em nome de Jesus. Eu quero também liberar uma palavra sobre a vida do Antônio. E eu quero dizer a você, Antônio, que está vindo um tempo de Deus na tua vida. Sabe, um tempo que você tem aguardado muito. É como se o Senhor me dissesse assim, é o tempo da manifestação na vida do Antônio. Então espere por uma temporada, Antônio, onde muita coisa vai dar certo na tua vida em nome de Jesus Cristo. Te desvia do mal, caminha com Deus, que as coisas vão dar certo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, visita agora cada pessoa que está aqui nessa live profética junto comigo. Toque-as com o teu poder e com a tua graça. Desfaça, Pai, todo tipo de maldade, todo tipo de contrariedade, todo tipo de obra contrária. E tudo aquilo que vem se opondo a essa pessoa, nós dizemos, escuta aqui, Satanás, acabou para você, sai do caminho dessa pessoa. Sai do caminho dessa pessoa.
E se ela tem sido honrada por Deus, se ela tem sido prosperada por Deus, se ela tem vivido crescimentos em Deus, isso é o propósito do Senhor se cumprindo na vida dela. Por isso, Pai, livra ela do laço de Satanás e de todo o ataque do inimigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Logo, logo, lá por 5:10 mais ou menos, nós vamos entrar ao vivo dentro da academia aqui no Global. Vem ser nosso aluno dentro da academia. O link está aqui na descrição do vídeo. Deus abençoe a todos. Paz.